Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o caso do Felipe Martins. Lembra o Felipe Martins que teve uma entrada irregular registrada nos Estados Unidos, né? Alguém disse que o Felipe Martins entrou nos Estados Unidos mesmo sem ele ter entrado lá. Esse caso é um caso escabroso, isso justificou a prisão preventiva dele aqui no Brasil. A gente já falou sobre isso, é um caso que vai feder muito. E olha só, a Justiça dos Estados Unidos marcou uma audiência agora dia 9 de abril. O Felipe Martins vai falar no caso dele lá nos Estados Unidos, está andando esse caso. Eu não descarto que seja por isso também aquela questão do gabinete do Alexandre de Moraes ter sido dissolvido lá no STF, né? O Alexandre de Moraes demitiu, ou os ministros se demitiram, os juízes se demitiram lá do gabinete dele, porque lembra, isso aqui tem um potencial enorme de dar merda, um potencial muito grande mesmo de dar merda. É uma das muitas coisas que estão acontecendo contra a ditadura brasileira, contra o Alexandre de Moraes, que tem o potencial de punir esse pessoal, né? Essa notícia foi sugerida por Soreto Empurra no Antiquera, Grupo da Isentosfera do Nordeste e Norte e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, o caso do Felipe Martins, vocês conhecem, mas deixa eu dar uma revisada do que aconteceu para o pessoal estar todo mundo na mesma página, né? Felipe Martins era um assessor do Bolsonaro, muito ligado a ele, e que a esquerda detestava, né? Perseguiram o cara, disseram que ele fez um gesto nazista numa audiência do Senado, coisa sem sentido nenhum. Enfim, quando o Bolsonaro saiu, num dos depoimentos do Mauro Cid disse que o Felipe Martins é quem teria redigido a tal minuta do golpe que eles estavam falando lá, que minuta do golpe não é nada, era uma minuta de estado de sítio, que o Bolsonaro olhou para aquilo e falou, não, isso aqui vai parecer um golpe, não quero dar isso aqui não quero fazer isso não. Ou seja, não tem nada nisso daí, não é minuta de golpe, coisa nenhuma, né? Mas, enfim, o Felipe Martins teria sido implicado nessa história toda pelo Mauro Cid, né? E daí o Alexandre de Moraes, com todo o interesse que ele tem de tentar achar alguma coisa contra Bolsonaro, de inventar esse golpe contra Bolsonaro, queria mais uma delação, queria a delação do Felipe Martins. Lembra, tudo que o Alexandre de Moraes tem contra Bolsonaro é a delação do Mauro Cid, não tem nada ali na delação do Mauro Cid. Nenhuma prova, nenhuma evidência. Ah, mas tem um discurso de celular, mensagem de celular. Nenhuma das mensagens liga o Bolsonaro a nada no final das contas. Enfim, o Felipe Martins, o Alexandre de Moraes, queria muito prender o cara para aplicar a mesma técnica que aplicou no Mauro Cid, de ameaçar prender a família inteira, de ameaçar apodrecer na cadeia e coisa e tal, para fazer uma delação premiada. É a técnica que a esquerda dizia que a Lava Jato fazia na época da Lava Jato, mas a Lava Jato nunca fez essa técnica, nunca usou essa técnica, mas como a esquerda disse para o Alexandre de Moraes, não que eles usavam essa técnica, usa também, não sei o que lá, aí o Alexandre de Moraes sim usou essa técnica de prender para forçar delação premiada, né? E daí prendeu o Felipe Martins, só que ele não tinha nenhum motivo para prender o Felipe Martins. Como é que é prender o Felipe Martins? Aí inventaram a história de que ele estaria na lista de passageiros para o voo do Bolsonaro para Miami, né? Para Orlando, na verdade, né? Bolsonaro, no final do mandato dele, no dia 30 de dezembro, ele embarcou num avião e foi para Orlando, né? Ficou lá em Orlando durante uns 3 meses, depois voltou para o Brasil, e nessa viagem de ida, o Felipe Martins estaria na lista dos passageiros que teriam ido para lá. Só que ele não foi. Na verdade, tem a passagem dele, ele foi para o Paraná, ficou no Paraná, ficou na casa da namorada dele, da noiva dele, não sei, ficou na casa de alguém lá no Paraná e pronto, não teve essa viagem, né? E aí o Alexandre de Moraes queria prender o cara. O que ele inventou, né? Conseguiram um registro num sistema americano dizendo que ele teria dado entrada lá nos Estados Unidos. Esse registro tinha o nome dele errado e o passaporte dele errado, o número do passaporte errado. Então, não se sabe quem foi que fez essa falsificação, se foi alguém aqui do Brasil com acesso no sistema dos Estados Unidos, se alguém aqui no Brasil pediu para alguém nos Estados Unidos falsificar essa entrada lá no sistema deles lá. O fato é que fizeram essa adulteração no sistema americano. Uma adulteração porca, porque, como eu falei para vocês, estava o nome do Felipe Martins errado, o número do passaporte errado. E aí, quando perceberam esse problema, quando a defesa do Felipe Martins apontou que, olha só, isso não faz sentido, essa entrada aí tem que ser fraude, porque está o nome dele errado e está o passaporte dele errado. Sabe o que aconteceu? Eles editaram e alteraram o sistema americano e botaram o nome correto e o passaporte correto dele lá no sistema americano. Ou seja, é alguém lá no sistema de imigração americano, ou então alguma falha que alguém aqui no Brasil estava explorando para
incluir essa versão adulterada da entrada do Felipe Martins lá nos Estados Unidos. O fato é que nada disso importa, porque o Felipe Martins não foi para os Estados Unidos, não tinha nenhuma evidência de que ele tivesse ido para os Estados Unidos que não fosse essa falsificação grosseira que teve lá. No entanto, ele acabou ficando preso por meses e meses aqui, até que agora veio a ciência de que foi fraude mesmo. Em momento algum ele entrou nos Estados Unidos, né? E aí, lá nos Estados Unidos, agora com o Trump, o pessoal está investigando essa história. Isso lá nos Estados Unidos, fraude de imigração, é um assunto sério pra cacete. Isso lá dá prisão muito pesada. Eu não sei se quem fez isso foi alguém do próprio sistema deles lá, porque pode ser algum amiguinho do Biden, algum amiguinho da esquerda brasileira, né, que trabalha no Departamento de Imigração americano, foi lá e quebrou um galho para o Alexandre de Moraes, quebrou um galho para alguém aqui da Polícia Federal do Brasil. Pode ter sido isso. Essa pessoa está fudida e mal paga, vai pegar cadeia lá nos Estados Unidos, vai ser feio isso. E também as pessoas que estiveram do lado de cá solicitando esse tipo de coisa, certamente também vai ter consequência para eles. Essa coisa está rodando lá nos Estados Unidos. A investigação continua acompanhando, né? Aqui, ó, a audiência vai ser agora dia 9, eles vão ouvir o assessor, né, o Felipe Martins, para tentar identificar os responsáveis pela fraude no registro de imigração americana, que diz que ele teria entrado no país no final de 2022. Esses registros foram usados pelo Alexandre de Moraes para alegar risco de fuga e, portanto, prender o cara. O cara ficou preso um tempão, não assinou acordo de delação premiada, acabou sendo solto porque ficou insustentável o caso dele. O juiz é o Gregory Persnell e ele vai poder acompanhar a sessão de forma presencial ou remota. Então, como o assessor está proibido de deixar a cidade dele de Ponta Grossa, ele deve participar dessa sessão de forma remota, né? E, enfim, vamos ver o que vai dar nisso daqui. E isso daqui vai dar coisa feia, porque como eu falei para vocês, o Trump não vai punir o Brasil com tarifas. Já ficou claro, botou só 10% aqui, porque ele sabe que botar tarifa muito grande no Brasil acabaria ajudando a esquerda. Ajudaria o Lula e prejudicaria o Bolsonaro por aqui. Agora, ele vai perseguir as pessoas, porque o Alexandre de Moraes, aquilo que eu falo para vocês, fez muita merda. Esse pessoal da Polícia Federal, cambada de araponga de merda, só fez besteira nesse caso. Deixou um monte de rabo por aí, um monte de ponta solta dessa história aí, vão acabar pegando esse pessoal. E aí, aonde vai chegar isso? É por isso que eu não duvido que o caso dos juízes, né, tem vários motivos para os juízes auxiliares do Alexandre de Moraes terem saído do gabinete dele. Não sei se vocês sabem, eu já fiz uma notícia sobre isso. Todos os ministros, quer dizer, dos 4 juízes que eram auxiliares do Alexandre de Moraes, 3 ou pediram demissão ou saíram, não dá para saber, mas saíram do gabinete dele. O Alexandre de Moraes disse que vai contratar novas pessoas e coisa e tal, e pode ser por um monte de motivos. Pode ser pela Lei Magnitsky, que o Trump pode estar aplicando a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e seus subordinados. Pode ser por esse caso aqui vai feder muito, meu amigo. Esse caso aqui, a justiça americana é séria pra caramba. Se tem uma coisa que brasileiro tem que tomar cuidado quando vai para os Estados Unidos, é isso. A gente está acostumado aqui no Brasil que a polícia aqui, se dá uma trocadinha, a polícia deixa pra lá. A justiça aqui no Brasil, você dá um jeito e resolve, não tem punição e coisa e tal. Lá nos Estados Unidos a justiça é extremamente forte e nesse caso, fraude em imigração nos Estados Unidos é considerado um assunto extremamente sério. Seja lá quem foi que quis ajudar o Alexandre de Moraes, que quis ajudar a PF brasileira, tá fudido. Ou se foi alguém da PF brasileira que tinha algum acesso por algum motivo e fez isso também, está ferrado nessa história. Isso vai respingar em um monte de gente aqui no Brasil, com certeza. Pode ter sido esse o motivo também do pessoal estar começando a abandonar o Alexandre de Moraes. Virou uma peça podre. Isso vai chegar no Alexandre de Moraes, porque o último interessado era ele. Ninguém mais encara o Alexandre de Moraes como um juiz neutro que julga um caso. Não, ele é um cara, é um ditador que está abertamente perseguindo o Bolsonaro. E vai acabar tendo um fim muito doloroso nessa história. Tomara que um fim com todo o devido processo legal, com todo o direito de defesa, com todo o contraditório, ampla defesa, ele tem que ser punido não como ele tentou punir os bolsonaristas, ele tem que ser punido do jeito correto, com devido processo legal, com contraditório, ampla defesa, com tudo lá. Mas tem que ser punido. É um absurdo o que esse cara está fazendo.